Olá, galera! Vamos para mais um vídeo no canal Direito em Debate com o professor Fabrício Veiga. Tema do vídeo de hoje: teoria quinária de Pontes de Miranda aplicada ao processo civil brasileiro. Uma forma clara, didática, objetiva e explicativa de aprender direito. Venha conosco, inscreva-se no canal. Olá, galera! Vamos para mais um vídeo no canal Direito em Debate com o professor Fabrício Veiga. Uma forma clara, simples, didática, pontual, assertiva e muito objetiva de aprender direito. Tema do vídeo de hoje: teoria quinária de Pontes de Miranda. O que é isso, professor Fabrício? Teoria quinária foi sistematizada cientificamente por Pontes de Miranda, um dos grandes e maiores importantes juristas do direito brasileiro. Qual foi o objetivo dessa teoria, Fabrício? O objetivo dessa teoria, aplicada ao processo civil, foi classificar, foi categorizar, foi sistematizar metodologicamente a forma de entender como as sentenças de mérito poderão ser classificadas. O que é uma sentença de mérito, professor Fabrício? Sentença de mérito é aquela que analisa e julga o objeto da lide. É aquela sentença por meio da qual o magistrado analisa as provas, os argumentos e pontos controversos produzidos e alegados pelas partes ao longo da marcha procedimental, julgando procedente, improcedente ou parcialmente procedente os pedidos ou o pedido das partes. Tá bom? O que nós precisamos entender? São 5 as espécies de sentenças de mérito propostas pela teoria quinária. São elas: sentença declaratória, sentença constitutiva, sentença condenatória, sentença mandamental e sentença executiva lato sensu. O que nós faremos no vídeo de hoje? De uma forma bem didática, explicaremos, conceituaremos, exemplificaremos e deixaremos clara a aplicabilidade de cada uma dessas espécies de sentença. Vamos para a sentença declaratória. É aquela sentença que declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica, a autenticidade ou a falsidade de um documento. É aquela sentença por meio da qual o juiz reconhece para o âmbito ou para o campo do direito algo que pré-existia no mundo dos fatos. Exemplo clássico: reconhecimento de paternidade. A paternidade, a sentença declaratória de paternidade reconhece para o direito algo que já existia, porque o filho já era filho do pai a quem ele processou desde a concepção. A sentença, ela apenas ratificou, consolidou para o campo do direito algo que já existia no mundo dos fatos. Outro exemplo clássico: sentença que declara a falsidade de um documento. O documento era falso desde a sua concepção, cabendo à sentença apenas o reconhecimento jurídico, legal, constitucional de algo que já existia no mundo dos fatos. E o terceiro exemplo: sentença que reconhece e declara a união estável. Duas pessoas que viveram como se casados fossem. A sentença vai lá e reconhece algo que já existia no mundo dos fatos. Por isso que a sentença declaratória tem efeitos ex tunc. Quando proferida, ela retroage à data dos fatos quando os mesmos ocorreram. E uma outra particularidade importante: sentenças meramente declaratórias não são passíveis de execução, porque elas visam apenas reconhecer jurídico-legalmente fatos, situações jurídicas que já existiam, não instituindo obrigações passíveis de execução. Segunda espécie
de sentença de mérito na teoria quinária. Sentença constitutiva. O que é a sentença constitutiva? É aquela que cria, modifica ou extingue direitos. De uma forma bem simples, para você entender a sentença constitutiva, na realidade, o que ela faz? Ela altera, ela modifica uma situação jurídica pré-existente. Exemplo clássico, sentença de divórcio. Antes da sentença, o sujeito era casado, com a sentença, tornou-se divorciado. Então, a sentença constitutiva, ela altera, ela modifica uma situação jurídica pré-existente. Via de regra, ela não institui obrigações e, por não instituir obrigações, esse tipo de sentença não é passível de execução, como regra geral. Tem exceção? Tem. Sentença de demarcação de área e de divisão de área são sentenças constitutivas que, por instituírem obrigações, que, quando descumpridas, poderão ser executadas pelo credor em face do devedor. Terceira espécie de sentença, na teoria quinária, sentença de mérito, sentença condenatória. O que é a sentença condenatória? É aquela que determina o cumprimento de uma obrigação de pagar. É a sentença líquida, que condena por uma dívida, por dano material, dano moral, lucros cessantes. Toda sentença condenatória, no âmbito da teoria quinária, quando descumprida a obrigação nela contida, desencadeará a possibilidade do credor exigir em face do devedor o seu cumprimento. Isso é o que a gente chama de execução forçada, que, se não for cumprida, admitir-se-á a possibilidade de penhora de bens. Quarta hipótese, quarta espécie de sentença de mérito na teoria quinária de Pontes de Miranda. Quarta espécie de sentença de mérito. Sentença mandamental é aquela que determina o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Determina, por exemplo, a retirada do nome do SPC. Determina, por exemplo, o cumprimento de uma obrigação de execução de uma obra. Determina, por exemplo, a disponibilidade de um leito de UTI. Normalmente, as sentenças mandamentais, elas vêm acompanhadas de uma multa chamada astrentes. As astrentes são multas diárias de caráter coercitivo, não tem caráter punitivo, porque elas não garantem o cumprimento da obrigação. Elas apenas potencializam, forçam o cumprimento da obrigação. Que, se mesmo com a multa não for cumprida a obrigação, converter-se-á a sentença mandamental em perdas e danos, admitindo-se, portanto, a execução da obrigação nela contida, que é a obrigação de reparar os danos decorrentes do descumprimento da sentença mandamental. E a quinta e última espécie de sentença de mérito, construída a partir da teoria quinária de Pontes de Miranda. Sentença executiva lato sensu, que é aquela que determina o cumprimento de uma obrigação de entrega de coisa certa. É aquela sentença que determina que o banco acionou um devedor que financiou um carro e pede a devolução do carro porque ele está inadimplente. Se o devedor não devolver voluntariamente o carro, admitir-se-á a execução. O que é a execução? A possibilidade de busca e apreensão. E se não for possível buscar e apreender o carro, porque o devedor consumiu o carro, fez o bem perecer por sua culpa, converter-se-á em perdas e danos, e aí a natureza jurídica originária da sentença, que é executiva lato sensu, passará a ser condenatória, porque desencadeará a condenação de uma obrigação de pagar, que é o valor do carro. Que, se não for pago, admitir-se-á a penhora de outros bens do devedor para garantir o cumprimento da obrigação. Essa é uma forma didática, clara, objetiva de aprender direito brincando no canal Direito em Debate com o professor Fabrício Veiga. Até o próximo vídeo, galera!